do Evangelho de Marcos. Apenas 2 versículos eu estava meditando agora à tarde neles, que é o verso 28 e 29. De suma importância para nós na noite de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 28 e 29. Todos encontraram, digam amém. Diz-nos assim a palavra do Eterno. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. Repita assim após mim: quem planta fé, colhe milagres. Uma vez mais, quem planta fé, colhe milagres. Observando aqui o que a mulher conferia no seu coração, nós encontramos que a fé tem voz, porque no versículo 28 está escrito, porque dizia. Mas dizia a quem? A si mesma. A fé tem voz, porque dizia no seu coração. Ela conferia essas verdades, ou seja, era a voz da fé falando no seu íntimo. Era a voz da fé falando no seu coração. Ou seja, ela estava como que uma semente que é lançada no solo e aí ela passa por um processo de germinação. Ela vai germinando. Depois que ela germina, nasce uma linda planta. Por isso, quem planta fé, colhe milagres. Ela dizia no seu coração. O que ela dizia? Se tão somente tocar nele, sararei. Olha como é que a voz da fé é uma absoluta certeza. Por isso que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E o verso 2 diz que pela fé os antigos alcançaram testemunhos, pela fé. E a Bíblia diz que nós entendemos que pela fé os mundos foram criados, e não diz um mundo só. Os mundos foram criados. Tudo isso pela fé. Então tudo que você vê é uma aparência daquilo que não existia, mas que através da voz da fé aconteceu o milagre. Até na criação a fé atuou. Porque a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Então ela dizia no seu coração, se tão somente tocar. Olha que coisa, ela dizia, ele não precisa ungir a minha cabeça, ele não precisa colocar as mãos sobre mim, porque naquela época Jesus estava tocando em muitas pessoas, e ele deu até autoridade aos discípulos, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele já tinha ordenado eles irem de 2 em 2, realizando milagres. Mas a voz da fé falou no seu íntimo, se tão somente tocar nele, eu sararei. E olha o que aconteceu quando ela toca, verso 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já. Porque a fé não demora, a fé age rápido. Então, se você tem uma fé minuta, pequena, insignificante, parece que o milagre está demorando um pouco. Mas aumenta o volume da sua fé. Aumenta.
aumenta a sua fé. Quando ela toca, a Bíblia diz que ela já se sentiu curada daquele mal. Então, a única coisa que Deus pede para mim e você, para que você receba o milagre, é a fé. Por isso que está escrito, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, essa mulher se aproximou de Jesus, mas creia primeiro que Ele existe e que é galardoador, ou seja, recompensador, premiador daqueles que o buscam. Amém, igreja? Fica em pé, diga assim comigo: quem planta fé, colhe milagres. Diga assim: vamos plantar fé hoje, irmão? Vamos plantar fé? Aleluia! Vamos plantar fé no nome do Senhor, porque a fé vai te trazer o milagre. Glórias a Deus. Nós vamos